Recording is on. Oi, eu sou a Maria, vou estar representando o grupo Deep Source nessa primeira parte da apresentação da matéria de Deep Learning. Os integrantes do grupo são o Igor, o Samuel, o Eduardo e eu, Maria. A temática que a gente pensou em construir uma inteligência artificial que iria prever os resultados dos jogos. Inicialmente, a gente pensou na Copa do Mundo de 2022, mas a gente teve alguns problemas com a previsão. Principalmente porque tem muitos times estreantes e por isso era muito difícil encontrar os dados deles. Então, em seguida, a gente foi para a Copa América, já que os times são fixos. Entretanto, a gente achou muito pouco dado, apesar da gente ter conseguido construir alguma coisa. E em seguida, a gente foi para o Brasileirão, que tem baixa variação de times, e a ideia inicial seria mostrar o placar do time da casa pelo time de fora. Porém, a gente depois teve que mudar isso para a quantidade de gols por partida, porque seria mais interessante devido que deve ser levado em conta, né, que tem uma baixa variação de placar. E aqui o Samuel ele vai falar um pouco melhor dessa parte de dados. Então, para a gente, quanto aos dados, a gente usou duas fontes, né? O primeiro para os dados relacionados à Copa América, coletamos através da Wikipédia, por meio do web scraping, e coletamos e montamos um dataset com base em tudo que estava na Wikipédia. E também, com relação ao Campeonato Brasileiro, nós já pegamos um dataset pronto em um repositório Kaggle. Já passamos, então, o nosso modelo de inteligência artificial foi baseado no Artificial Neural Network. E agora eu vou estar passando a bola para o Igor, para ele explicar um pouquinho melhor como é que a gente fez. Tá. Aqui está o nosso primeiro modelo, né? Que é o da Copa América. A gente começa instalando as bibliotecas, o Sklearn e o TensorFlow. Iniciando, a gente lê os dados, né? E aí a gente apresenta eles. Aí, como a gente pode ver, tem a data, o time de casa, o time de fora, gols em casa, gols fora, qual foi a edição e qual é a fase. Descendo mais um pouco, a gente cria uma nova coluna. Essa coluna a gente está comparando gols de casa com gols de fora. E, no caso, retornando caso o time de casa ganhar. E 0, caso o time de fora ganhar. E a gente também apresenta esses dados aí, como dá para ver. A gente retira valores nulos depois. Depois a gente filtra os dados que a gente vai utilizar, né? A gente está pegando ali os times de casa e fora e os gols, né? E a edição. E no X e no Y a gente está pegando só aquela coluna que a gente acabou de criar, que é o vencedor, se é de fora ou de casa. A gente categorizou também, porque como os nomes dos times são strings, né, texto, a gente categorizou elas, né, os nomes do time de casa e de fora, para virar números. Depois a gente transformou todos esses dados em pontos decimais, todos eles. Tá, agora a gente foi, depois de ter tratado esses dados, a gente dividiu com a Sklearn os dados para a gente criar o nosso modelo, né? Pegando o X de treino e o X de teste e o Y de treino e o Y de teste. Após isso, a gente criou o modelo, né? Que foi 2 camadas ReLU com 6 unidades e, por final, uma camada sigmoide de 1 unidade, né? A sigmoide que retorna para a gente aí de 0 a 1.
seja, a gente vai ter uma porcentagem, né, no final das contas. E aqui a gente inicia o nosso treino. Após isso aqui, a gente coloca para fazer a predição. Só que aí a predição, como votava em porcentagem, a gente queria dizer exatamente se vai ganhar ou perder. Então, a gente colocou que se fosse maior que 50%, ele ia predizer como que o time já considerando como ganhador. E aqui a gente fez a matriz de confusão. De 18 que iam ganhar em casa, a gente acertou 18, e de 24, de 21, a gente acertou de 21, de 24, que iam ganhar fora. E a gente salvou o modelo depois. Agora eu passo a bola para o Eduardo, que vai explicar o outro modelo. Bom, meu nome é Eduardo, eu vou estar explicando aqui nosso segundo modelo. Bom, um dos problemas que nós verificamos no nosso modelo é que nosso primeiro modelo, que o Igor acabou de explicar, é a baixa quantidade de dados, e por isso nós queríamos melhorá-lo, e por isso utilizamos uma base já formada, que foi a do Brasileirão, que tem dados, tem mais jogos, e com isso a gente conseguiria mais dados para poder fazer um modelo melhor. A primeira coisa que nós mudamos nesse modelo seria a questão de predizer, ao invés de predizer qual time ganhou, se é o mandante ou o visitante, nossa primeira ideia foi predizer quantos gols o time de casa iria fazer e quantos gols o time de fora iria fazer. Para isso, nós começamos o desenvolvimento de 2 modelos, na verdade, para fazer isso. Bom, porém, como a Maria acabou citando um pouco anteriormente, um problema que nós tínhamos era o seguinte: quando nós analisamos a base de dados para criar o nosso modelo para isso, acabava que o modelo sempre aprendeu que em uma partida de futebol, se você vai jogar um bolão ou alguma coisa, provavelmente você vai jogar que o time vai ganhar por 1 gol, 2 ou 3 gols. Raramente você vê goleadas, como a gente costuma dizer, né? E com isso você via que um modelo que, como ele joga a porcentagem, você raramente via porcentagens enormes, exorbitantes. E isso se dá devido ao contexto dos dados, né, em que se encontram, que é o do futebol. E por isso nós decidimos mudar para tentar, ao invés de criar esses 2 modelos do futebol, do contexto de quantos gols cada time iria fazer, nós decidimos criar um modelo que iria dizer quantos gols iriam ter por partida, porque assim, no somatório dos gols, acabaria abrangendo mais esse leque de gols, e assim o modelo sairia um pouco menos focado nessas classes menores. Bom, aqui nós, seguindo para a explicação do modelo, nós importamos o Pandas e o NumPy, e lemos a base de dados que nós pegamos do Kaggle, como o Samuel citou. Como ela tinha muitos campos, nós decidimos não pegar todos, a gente pegou só os que a gente achava interessante para o nosso modelo de maneira inicialmente. Nós já importamos elas apenas as colunas que nós decidíamos utilizar e dropamos os valores nulos para não termos problemas na modelagem. Bom, vocês podem ver aqui que nós temos o time mandante, o time visitante, o placar do mandante e o placar do visitante. Bom, nós selecionamos as features, já está no X, seriam apenas os nomes dos times, nesse caso, e nós utilizamos essas outras duas colunas para gerar o nosso target do nosso modelo. Bom, como nós geramos isso? Nós criamos uma lista, ou seja, vai ser uma listagem. Nós fizemos uma contagem primeiro para saber qual foi o máximo de gols que nós tínhamos por partida. Nesse caso, nós vimos uma partida que teve 11 gols, e o menor foi o clássico 0-0, né? A gente cria essa listagem, onde todos os números são zeros, e o único campo, tipo, por exemplo, se uma partida terminou, essa aqui, por exemplo,
aqui, é uma tabela, uma espécie de tabela hash. Nesse caso, está dizendo que nessa partida em específico, existiram 2 gols apenas, né? Bom, partindo para a explicação mais abaixo, nós tratamos as variáveis categóricas semelhantes ao que fizemos no outro modelo, onde nós tratamos os nomes dos times, e dividimos os dados em treino e teste, semelhante também ao que fizemos no modelo anterior. Aqui nós fizemos um modelo um pouco mais robusto, utilizando duas camadas internas, usando tangente hiperbólica como função de ativação, todas as duas tendo 12 unidades, né? E nós temos aqui na camada de saída uma softmax, também com 12 unidades, sendo que essas 12 unidades se dão por conta daquela pesquisa que nós fizemos lá, que eu acabei de mostrar lá em cima, onde tínhamos 11 gols no maior caso e 0 gols no caso mais comum também. Então a gente vai ter esse range de 0 a 11 gols, então a gente tratou com 12 unidades. Aqui nós criamos o modelo, agora nós treinamos esse modelo, certo? E agora nós utilizamos para predizer os dados do X de teste, né? Aqui nós podemos ver a nossa conclusão, que foi a seguinte: apesar dessas hipóteses que nós levantamos de que com um range maior nós teríamos mais chances de tratar esse problema que eu contextualizei ali em cima para vocês, do futebol ser um esporte que em específico não se sai muitos gols em partidas, a gente verifica que mesmo com isso a gente acaba tendo um modelo que vai observar que a maior chance de gols vai ser sempre essa, 1, 2 ou 3 gols por partida. A gente pode observar isso nesses exemplos de predição aqui, onde ele joga que a chance de sair 0 a 0 é 8%. A chance de sair um gol por partida, ou seja, 1 a 0, seria de 19%. Já foi bem bastante, né? Bem a diferença. E aqui nós seguimos como 27%, 24%. E no final, que seria o 11 a 0 ou 11 gols por partida, nós temos aqui que ele jogou 0,0017. Então, ele realmente fica focado nessas classes aqui de cima, mas isso se dá não por um problema dos dados ou do modelo em si, e sim por conta do contexto que nós utilizamos, que foi a ideia do futebol, por ser de agrado a todos. Então, esses são nossos modelos, a gente agradece por tudo. Então, é isso. Muito obrigado.